Hora de falar de economia com a comentarista Rita Mundim, a quem eu dou muito boa noite, Rita. Tudo bem? Ei, Leandro, muito boa noite para você também e para todo mundo. Rita, o IGPM subiu 0,24% em abril. A alta pegou todo mundo de surpresa, já que a expectativa era de queda. Qual o impacto dessa alta agora, hein? Pois é, Leandro, o IGPM é o índice que reajusta os aluguéis, então isso mexe com a vida das pessoas, principalmente quando ele está subindo mais do que se esperava. Esperava-se um recuo do IGPM em torno de 0,07% ou 0,09%. Ao contrário, tivemos essa alta e com essa alta, no acumulado de 12 meses, o IGPM está em 8,5%. A inflação medida pelo IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, está em 5,48%. Então, o IGPM está muito acima da inflação. O problema é que nós, mortais, quando a gente vai ter alguma discussão sobre reajuste de salário e tal, de ganhos, né, a gente leva em consideração o IPCA. Mas na hora de reajustar o aluguel, nós já estamos falando de um índice que está mais de 50% acima daquilo que a gente consegue repor, quando consegue repor. Então, você que tem um contrato aí de aluguel para renegociar, fique atento, porque o que está fazendo o IGPM subir mais do que se esperava é o comportamento dos preços dos produtos agrícolas. Então, estão dando dor de cabeça para o Lula na inflação oficial, para a gente, tirando nosso poder aquisitivo, e o destaque nesse mês foi exatamente o preço do milho em grãos, o preço da carne bovina, né, do boi e do tomate. E o que a gente nota é que não existe espaço no curto prazo para que esses preços retornem, para que esses preços voltem. Então, a situação é complicada. Então, você tem o IGPM, que é o Índice Geral de Preços, que é calculado pela Fundação Dom Cabral, e ele é composto por 3 índices. Um que é o Índice de Preço ao Atacado, que aí você tem nessa composição as commodities e entram mais as commodities agrícolas e produtos industriais, né, como aço, usados na construção. Os produtos industriais não deram muito trabalho, não, ficaram mais ou menos estáveis, mas os produtos agrícolas subiram. Aí a gente tem o índice de preço ao consumidor, que esse índice ficou praticamente estável, e o índice nacional da construção civil. Então, portanto, preocupe-se se você hoje você tem um imóvel alugado, porque esse índice está assanhado e a gente não vê, como eu disse, no curto prazo, uma volta no índice para níveis próximos da inflação medida pelo IPCA, que, como eu disse, está na faixa de 5,48%. Agora, Rita, o número de jovens conhecidos como neném, aqueles que não trabalham nem estudam, caiu pela metade em 4 anos. Em 2019, o número chegava a 4,8 milhões. Agora são 2,4 milhões. Uma melhora, mas ainda tem muito jovem longe do mercado de trabalho e também dos estudos, né? Pois é, e além de termos, né, jovens longe do mercado de trabalho e dos estudos, a gente tem que olhar também qual é a qualidade do ensino no Brasil. A gente tem que também pegar essa pesquisa e olhar direitinho, porque nós tivemos uma economia muito aquecida nesses últimos 2 anos. Então, essa economia aquecida contribuiu, claro, para que esses jovens encontrassem vagas. A maioria desses jovens são empregados em auxiliares, como auxiliares de escritório, em telemarketing, né? Ou no comércio varejista. A maioria deles estão indo para esses ramos. Mas é necessário qualificar. Saiu uma pesquisa muito triste para o Brasil ontem. Os jovens que estavam no ensino médio em 2003, no 3º ano do ensino médio de 2003, passaram por uma avaliação. E apenas 5,2% conseguiram um aproveitamento médio
em matemática e 32,4% em português. Então é muito triste você ter os jovens sem raciocínio matemático, a maioria deles, e apenas 1/3 conseguindo compreender a língua pátria. Então a gente tem que preocupar muito, porque nós estamos na era do conhecimento, nós estamos na era da indústria 4.0, então a gente precisa de profissionais qualificados que consigam raciocinar e consigam compreender um texto ou compreender o que está sendo dito. Então, esse é o grande problema do Brasil. A qualidade do ensino está só piorando. E essa qualidade do ensino não forma a mão de obra necessária para que o Brasil consiga se inserir no século XXI como uma grande potência. Se você não tem conhecimento, nesse século, o país sem conhecimento, sem formar os seus indivíduos, ele está fadado a ser um país miserável, porque o ativo de maior valor nesse século é o conhecimento. Melhor investimento, né? Rita, falando agora dos Estados Unidos, hoje Donald Trump completa 100 dias de governo. O mundo todo sente o efeito da política protecionista do republicano, inclusive os norte-americanos. Como estão os ânimos do mercado com o presidente Donald Trump, hein, Rita? Olha, os ânimos do mercado deram uma melhorada, mas vamos entender. Daqui a pouco a gente vai assistir, né? Aí o Trump vai falar dos 100 dias dele, mas o que levou o Trump a voltar, a recuar? O Trump foi pego pelo mercado quando ele viu que para rolar a dívida dos Estados Unidos, os títulos americanos de prazo maior, de 10 anos, de 30 anos, vinham sendo depreciados, estava cheio de vendedor. Então, quando ele resolveu dar aquele prazo de 90 dias, foi uma pressão muito forte do mercado, porque ele corria o risco de passar vergonha e diminuir muito em nível global os compradores da dívida americana e os Estados Unidos perderem a credibilidade porque o juro vinha só subindo. E o juro estava subindo, ou seja, os Estados Unidos estavam tendo que pagar cada vez mais para conseguir rolar a dívida pela perda de credibilidade nos Estados Unidos e na própria moeda americana. Aí o Trump resolveu recuar. O recuo dele foi em cima do mercado de títulos, os T-bills. E a outra coisa que está fazendo o Trump recuar é a pressão das próprias indústrias e das grandes empresas americanas, tanto as de tecnologia como o setor automotivo. Ele já deu hoje um crédito de 15% para que as indústrias automotivas usem, né, para dar tipo assim, um desconto em cima das tarifas que elas estão tendo que pagar para importar componentes. A gente viu e falou aqui a Whirlpool, uma empresa tradicionalíssima, lavadora americana, vendendo máquina de lavar 20% acima do preço das asiáticas, e o tiro no pé. As empresas americanas perdendo mercado dentro dos Estados Unidos com produtos montados nos Estados Unidos. E hoje a Nike já falou que o tênis vai ficar mais caro. Então o Trump fez uma confusão. Resumindo a prosa, o Trump ele bagunçou um mundo que vinha desde o pós-guerra, né, nos últimos 80 anos, construindo acordos bilaterais, multilaterais. Aí ele entrou, ele saiu da Organização Mundial de Saúde, ele saiu do Acordo de Paris, ele sacudiu a Organização Mundial do Comércio, ele está até ameaçando, o pessoal está com medo dele desmontar o sistema financeiro que foi criado em Bretton Woods, com o FMI, o Banco Mundial. Ele está rediscutindo a participação dos Estados Unidos na Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, ele botou fogo no parquinho. E como ninguém está entendendo nada, os próprios americanos estão avaliando mal o governo de Trump. Hoje, a Reuters disse que apenas 36% aprovam, e a última pesquisa que foi divulgada hoje pela manhã estava dando que a aprovação dele havia caído de 52% para 44%. Então, ele não está conseguindo convencer os americanos, e muito menos o mundo, de que está indo numa direção correta. O que nós temos é um aumento das incertezas globais e, com isso, um processo de retardamento das atitudes, das intenções de investimento em nível global, o que é ruim para a economia do mundo inteiro.